Ah, bem-vinda ao calor. O verão chegou. Não, não é verão. Eu acho que é vulcão. O vulcão chegou. Está um horror no Rio de Janeiro, não é? Rio de Janeiro. E a gente está aqui falando da mesma coisa. Eu acho que a fofoca é boa. E a fofoca mesmo, né? Eu acho que Uhum. hoje a gente tem fofoca para fazer contigo. Então, se acomoda aí na frente do ventilador, na frente do ar-condicionado, pega seu gelo com um pouquinho de água e vamos, né, bater papo aqui, tá? Porque esses Royals não dão sossego e tem umas treta boas se formando aí. Eu sou a Moira Bianchi, comigo a Vânia Nunes. O Sincericídio é o nosso lugarzinho boleto free. Aqui é quando a gente escolhe se alienar desse mundo que cada dia é uma desgraça nova. Então aqui a gente relaxa, né? Você vai ler aqui o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá a nossa opinião para coisas públicas e pede a sua opinião. Você vai ver o link da lista de espera do livro que a gente está lançando, Um Jantar com Jane Austen. Amanhã é o aniversário de 250 anos de Jane Austen. O livro já esteve em pré-venda, mas a gente teve que fechar porque a gente vendeu muito mais do que a gente esperava. E aí a gente teve que fechar para reagrupar e abrir de novo. Se você quer o livro e ainda não conseguiu, vai na lista de espera, porque havendo desistências, a gente te chama antes mesmo do primeiro envio e você já pode receber nessa primeira leva. Você vai encontrar os links das nossas lojinhas no Shopee, no Collab 55 e de outras redes sociais como o X e o Instagram. Então, o que é que a gente tem hoje? Na sexta-feira, a gente Hum. falou de uma treta que estava aparecendo, que era uma foto na casa de Charles e Camila, a casa oficial, tá? Eles têm 50 casas, cada noite dorme num lugar, mas a casa oficial tem lá uma foto. Para mim não tem explicação, tá? Porque é uma foto do casamento do filho mais novo do rei, né? Do dono da casa, mas ele tá com a foto com a noiva. A única explicação para mim é: ele gosta da mulher. Considera uma filha, não gosta, gosta. Mas ele tem afinidade, considera uma filha, né? Minha genra. Como é que fala? Minha nora. Minha nora querida, né? Eu nunca me lembro, tá? Tem uns parentescos que eu nunca me lembro. Então, Uhum. é, Eu nunca lembro de enteado. Eu fico assim, como é que é aquela filho palavra do filho emprestada. que não é Ah, filho? É enteado. Eu então, sei como é. a única explicação para mim é essa, tá? A gente discutiu a beça, todo mundo deu sua opinião nos comentários, mas por enquanto ninguém me convenceu, não, que o papo é esse. Então, Uhum. depois disso, houve o tal pronunciamento de Charlinho para a nação sobre o Novembro Amarelo, Outubro Vermelho. Se cuida, tá? Você que tem dinheiro sobrando, que tem 5 planos de saúde, que pode fazer exame toda hora que você quiser, se cuida. Você que depende da saúde pública, você, né, que fica 6 meses esperando um ultrassom. Ah, Nossa, mas isso é é assim, verdade. isso é em Nárnia. A gente não está falando nem daqui nem de lá, né? Então, se cuide. A mensagem foi essa, se cuide. E a outra mensagem que ele deu foi dando uma satisfação para a nação de que ele vai reduzir o tratamento, Pois é. hein? E, pois é, a gente já vai entrar nesse quiosque, porque uma coisa. Primeiro que uns dias antes, para não dizer há semanas, alguns canais vêm batendo na tecla de que o rei está com o pé na cova, né? Uhum.
especialmente aquele Tom Sykes, o Dan Wootton, ficam naquela de que o rei está muito ruim. Em vários eventos que ele vai, dá para ver que às vezes ele está mais inchado, ele está com o olho muito vermelho, ele está com uma cor de pele muito abatida ou meio amarelada. Então, só ficou botando lenha na fogueira de que o rei está pior do que eles querem expressar para a gente. Apesar de quando o William é perguntado, como aconteceu aqui no Brasil, ele sempre diz, não, ele está muito bem, obrigado, não sei o quê. Só que aí, de repente, ele vem, faz esse pronunciamento. Claro que, por um lado, a gente entende, porque quem passa por essa doença fica tocado e se sente conectado com as tantas outras pessoas que passaram também, ou que estão passando. Ou aquelas que tiveram a felicidade de ver a doença reverter e já está curado, ou está em remissão, como é o caso da Kate, ou muitas que, quando descobriram, já era tarde demais, que foi o número mais ou menos de 9 milhões que ele falou, de pessoas que ele ficou sabendo enquanto ele estava fazendo o tratamento. Esse é o número de pessoas que não tiveram a oportunidade, a chance de poder fazer um tratamento, porque quando descobriram já era tarde demais. E aí ele veio dando essa satisfação, né? Quero dizer que eu estou muito bem, obrigado, e que eu vou diminuir o tratamento. Aí que as nossas orelhas levantam. Por quê? E isso foi, perdão, veio de vários comentários, inclusive de pessoas que já passaram pela doença. Quando você tem essa doença maldita e é uma doença que eles não falam mais a palavra maligna, quando é o tumor maligno, eles dizem que é altamente suspeito, né, para poder não ferir, né, não assustar a pessoa. Você faz todo aquele tratamento, papapá, toma aquela porrada de químio, de rádio, de isso e de aquilo, e você entra em remissão ou não. Às vezes você entra em remissão, mas o bicho volta, às vezes você entra em remissão e fica curado. E aí você para. Se você não tem câncer, não tem tratamento para câncer. Se você entra no quadro paliativo, que é o câncer vindo em forma de metástase em outras partes do corpo, você muda o tipo de tratamento. Você pode não receber mais aquela químio que é injetada, que você fica lá sentado um tempão recebendo, mas você recebe o que a gente chama popularmente de químio oral, que são comprimidos que você vai tomar o resto da vida, e volta e meia você vai ter que mudar o comprimido, porque ele tem mais ou menos um tempo de validade no teu corpo. Chega uma hora que a célula é muito mais esperta, acostuma e aquele remédio já não faz mais efeito. Isso, gente, eu estou falando de uma maneira muito, muito, muito facilitada, tá? Porque se você já passou pela doença e sabe todos os termos difíceis, não precisa botar aqui, tá? É só para quem, de repente, não tem tanta noção. Então, se ele falou, vou diminuir o tratamento, para mim, Moira, dá a impressão que entrou no paliativo. Porque você vai mudar o tratamento. De repente, você deixa de tomar X para tomar Y. E aí dá a impressão que você diminui, porque agora é só um comprimido. Eu acho. E muita gente comentou isso, tá? Porque se você está curado, você não diminui o tratamento, você para. Aí você começa a cuidar da sua alimentação, do seu sono, da sua saúde, naquele outro sentido, assim, de recuperar o seu corpo daquela porrada que você tomou ao longo da químio e da rádio. Diminuir tratamento? Oi? É. Aí eu não sei para que falou, sabe, Vânia? Porque
Se ainda acha que a gente não tem noção da vida, que pode falar qualquer bobagem que todo mundo vai Sim, entender, vai engolir, sim. ninguém vai questionar. De repente, ele mesmo não sabe o que está acontecendo com ele. Acho difícil. Por quê? Acho Fizeram difícil. Não, com o claro que avô não. dele, Hum. com o pai de Betinha, né? Que nem soube que teve câncer. É, acho que isso não acontece mais. Mas como que não soube se ele até perdeu um pulmão? Não, disseram para ele que ele tinha um problema de efizema, qualquer coisa assim. Jesus amado. É, Isso aí eu já vi, assim, por exemplo, eu tenho conhecido que a pessoa já era de certa idade e foi fazer um exame, que a gente diz que é exame, mas na verdade é uma coisa na mesa de cirurgia em que eles vão abrir a tua barriga para ver o que você tem, porque não uhum, sabe o que você tem. E quando abriu a barriga, a pessoa já estava toda tomada pelo câncer, porque deu câncer de intestino, e ela não uhum, sabia. Então os médicos só fecharam, chegaram para a família e falaram: ó, não tem mais o que fazer. E a família não disse para ela. Ah, uhum. não, tá tudo bem, o médico, porque realmente ela ficou com uma cicatriz, foi É. resolvido. Para, tipo, menos de 6 meses depois ela morrer. Então, há Então, casos assim. o que eu questiono porque ele não falou isso de improviso, foi escrito, foi ensaiado, foi revisado pela equipe médica, pela equipe jurídica, pela equipe, pela mulher, pelo tipo, todo mundo olhou Até isso. pelos cachorros. Se Menina, o todo gato de mundo Moira se lá. mete nos nossos trabalhos, imagina se o cachorro da rainha não vai se meter. Não vamos falar dele, porque Não, nós não, não. estamos desquitados, sabe? Ok. Tem a ver com coentro e brócolis. Ah, meu Deus, Estamos comeram. desquitados. Estamos Pista. desquitados. Ok, Então, continue então. é, se falou isso, Vânia, é porque isso foi aprovado, Sim. entende? Mas olha só, Moira, Controlar todo mundo. já te interrompendo. Se eu não tivesse pessoas conhecidas que fazem esse tipo de tratamento, eu não ia saber desses detalhes. Então é isso. Esse Então é que é para o ponto. engambelar. Então, se ele falasse aquilo para mim, eu ia engolir. Nossa, que legal! Diminuiu o tratamento. Tá ficando bom. Então, Vânia, olha que coisa interessante. Ele fez realmente para, né, enganar as pessoas, para dizer que está bem, não é? E calar a boca desses repórteres que saíram da rota e ficam É, falando coisa que ele não quer que ninguém saiba. exato. Mas no fundo, quer dizer, ele está acalmando as pessoas ao invés de preparando as pessoas para uma mudança. Então, Exato. no fundo, ele tá dando tempo para o William, né? Sim. Porque se ele vem e fala, olha, a gente já está aqui cantando para subir, a pressão em cima de William ia ser monumental. Além de ter uma pressão em cima de William, é aquela coisa de olhar de piedade, né, Moira? Ninguém gosta. Também. De você já ser tratado como um cadáver ambulante. Ninguém gosta. Já, As pessoas já é querem jogado de lado, respeito, né? é aquela coisa assim de qualquer opinião que eu der ainda vai ser levada em consideração, e não, vamos fazer o que vovô quer porque ele está morrendo. Ninguém quer É. ouvir isso. Bom, então, pode ser porque ele está pensando corretamente protegendo o próximo rei ou simplesmente porque ele é narcisista e não quer ser visto mal, né? Ok. O fato é que a foto. Tem um monte de engenheiro de obra pronta que diz que essa foto já está lá desde 1533. Tem um monte de outros engenheiros de obra pronta dizendo que essa foto não é essa foto, isso é a foto do cachorro da vovó com um vestido branco. Olha só, tá? A foto tá lá e a gente vai ter que engolir, que ali é tudo fechamento. Todo mundo ali é família, né? Porque um assunto do final de semana também foi
a corte paralela que Harry vai fazer voltando para casa. Isso. Tem alguns repórteres, e aí não é só comentarista de YouTube, não, repórter mesmo, de jornal, que faz parte da rota e tal, não sei o que está apavorado com isso. Esse cara vai voltar, ele vai estabelecer uma corte paralela e vai ser um desastre. E aí, E era o Vânia, que ele queria, gente. Ele propôs isso para a vovó. 50% do reinado para cada neto. No final das contas, ele vai conseguir. E aí, Vânia, vai ter a desculpa de trazer os Invisikids para estudar em casa e vai voltar. E vai ser o William governando e ele desgovernando, que vai ser um desgoverno, né? E aí, o desespero desses comentaristas, desses repórteres, é assim, é com a nação, não é com o William. Apesar de todo mundo gostar de William, todo mundo amar a Kate, não sei o que, o problema não é esse. O problema é que é mais uma instituição que vai para o ralo. Sabe? Não sei, Vânia, se esse cara voltar, e ele voltar assim inteiro, porque a gente já fez umas previsões muito, muito terríveis, né, do que a gente acha que vai acontecer, se ele continuar nessa onda que ele tá de temperar e embebedar, como é que fala? Marinar, né? Tempera e deixa marinando si próprio, né? Sem parar, porque os relatos são esses, ele contou isso no livro, então não vai ser bacana o futuro desse cara, mas se esse cara volta inteiro, mesmo sem Mega, ele vai criar muito problema. Ai. Assim, o problema é, ele voltando sozinho, pelo menos, a gente sabe que o lado dela nocivo vai ser cortado lá em loco. Não Meu quer dizer que ela, como ex-esposa e ainda duquesa, porque o divórcio não quer dizer que ela vai perder o título, afinal de contas, Sarah só perdeu o título há pouco tempo. Ela vai continuar falando mal da família real, mas pelo menos vai fazer isso lá nos Estados Unidos, né? Ele voltar não tem como evitar, porque é família dele. Ele tem direito a voltar. E ele fazer bosta do tipo continuar tomando todas, né? Chamando Zeca Pagodinho para fazer churrasco no fim de semana na laje do castelo. Zeca vai adorar, gente. Isso aí já é esperado dele. Né? A gente já falou que ele vai ser aquele que vai viver entrando e saindo de rehab. Né? Mas o problema é ele conseguir voltar com esse negócio da guarda, de guarda-costas, né, de segurança toda paga pelo contribuinte. Ela voltando junto, porque apesar dela ser persona não grata e ter sido enxotada pela rainha, mas ela vai voltar se sentindo por cima, trazendo duas crianças estranhas, porque ninguém conhece essas crianças. E elas não conhecem ninguém. Não conhecem ninguém. Acredito eu que essas crianças vão continuar escondidas no calabouço do castelo, porque aí essa coisa dele dizer não, porque todo mundo quer sequestrar minha família, por isso que eu mantenho meus filhos escondidos, ele vai fazer a mesma coisa, porque ele vai continuar dizendo que ele é o alvo preferido de todo mundo. Então, ele vai arrumar tutores para as crianças estudarem dentro de casa, não precisar sair. Né? O interessante é que hoje até nós postamos lá no Twitter que a filha do Edward pega trem lotado, sem guarda-costas, horário de rush.
De boa, tá lendo lá o Kinder dela, o Kindle. Ela tá Mas o sentada no bonito chão não pode. naquela foto? Oi? Ela tá sentada no chão naquela foto? Não, acho que tá sentada num banco, é porque tinha gente em pé. Ah, tá. Eu Porque achei que ela era tava. horário de pico. E assim, e o bonito não pode. Ah, mas ela não tá na linha de sucessão. Tá. Ela tá mais longe que ele, mas ela tá. Ah, mas ela não é nada do rei. Ela é sobrinha do rei. Ela é filha do irmão caçula do rei. Os pais dela Então, trabalham direto. trabalho, os pais dela são duques, então, exatamente, estão sempre na mídia. E ela tá cagando, ela não tá nessa de, ai meu Deus, eu sou um alvo. Só o bonito que é, né? Mas assim, voltando, então, eles voltarem com a sensação de que eles venceram. Porque tudo que ele pediu para a avó e foi negado, ele pediu 50% dentro e fora. Ela negou. Ele pediu 50% do reinado quando William for rei. Ela negou. E no final das contas, ele vai conseguir. Ah, mas ele não vai ser rei oficial, Vânia. Quando William for rei, só William e Kate que serão rei e rainha. Mas ele vai se portar igual, porque ele vai voltar a ser Sua Alteza Real daqui a pouco. Ele vai ganhar escolta paga pelos impostos do povo. Aquela coisa de batedor, sinal aberto, primeira classe, o Menina. último a entrar no avião, primeiro a sair, todo mundo que fique sentado. Ah, mas eu tenho um voo, uma conexão. Dane-se, perca sua conexão. Eu não estou com a menor pressa de sair do avião. Deixa eu terminar meu chá aqui, que depois eu saio. É, Ai, gente, aí vai ser impossível, tá? vai. Aí vai ser intragável. Assim, o desespero das pessoas lá, locals, né? É que vai ser isso. É, inclusive, o Dan Wootton ficou batendo nessa tecla e a Tássia não se deixou levar no programa. Ela disse: não é isso. Ele está brigando só porque ele é um bebê chorão que não aceita receber um não. Sim. Ele quer ter o que o irmão tem e acabou. Você não precisa. Eu quero, você não merece. Eu quero. Aí, Vânia, eu vou te falar. A família vai permitir isso? É muita burrice. É muita burrice. Teve alguém que comentou assim: se a família soubesse ou controlasse tanta coisa como vocês acham. Primeiro, né? A gente sempre fala que a gente não sabe de nada. A gente está fazendo uma especulação, né? E teve uma coisa que eu ouvi hoje, eu nunca tinha pensado nisso. É, não é a primeira vez que essa família real lida com pilantragem. Hum. Nesses mil e tantos anos de monarquia inglesa, quantas Megans já apareceram? Quantos Harrys? Quantos Andrews? Será que fica uma cartilha depois? Como lidar com Spare chorão? Como Porque lidar com Spare safada? as táticas de quem é 171 também vão se aprimorando, né? Vão Sim. modernizando, né? Uhum, uhum. Então sempre tem alguma coisa que ainda pega de surpresa, dá uma rasteira. Mas e eu acho assim, eu acho que a história, apesar de estar lá documentada, ela tende a ser esquecida quando a geração anterior venceu. Então, para a gente que está agora, o que fica aprendido ou apreendido é que nós vencemos, nós somos pica. A gente sempre vence.
Mas a pessoa se esquece o que aquela pessoa, naquela época, teve que fazer para vencer o mal. Então, eu acho que é esse o foco que os atuais estão perdendo, pelo menos é o que está parecendo, tá? Porque teve também um comentário aí num dos nossos últimos vídeos, que a menina falou uma coisa que a gente está sempre falando aqui. A gente, mesmo a gente que mora aqui do outro lado do oceano, tá com muita expectativa em cima dos ombros de William. Uhum. E a gente, na verdade, não sabe quais são as intenções de William. A gente já falou aqui. Será que ele, pessoalmente, também não quer acabar com essa porcaria de monarquia? E está fazendo tudo muito devagarzinho para poder o negócio acabar na mão do filho, mas que já é uma coisa intencional? A gente não sabe. Ah, não, eles não vão acabar com essa mordomia. Gente, olha só, mordomia é igual a cifrão. Cifrão é o que o William mais tem. Ele tem dinheiro, sei lá, para o tataraneto dele. A gente não consegue nem saber quantos zeros depois da vírgula, depois do ponto, esse cara tem de dinheiro. Então, não é pelo dinheiro, ele vai continuar tendo boa vida, ele vai continuar morando em boas casas, ele vai continuar sendo uma pessoa VIP, porque ele conseguiu, através de ser príncipe, ele conseguiu elencar vários trabalhos de importância. Talvez eu e você e Moira ache que uma coisa ou outra que ele faz é uma coisa meio Don Quixote, como é a coisa de acabar com todos os mendigos do mundo. Mas dentro das organizações dos governos é um trabalho bonito, é um trabalho legal. Então ele tem a sua importância. É diferente do outro, que não faz nada, só reclama. Eu acho, Vânia, a gente já falou aqui, né, que é melhor ele estar fazendo essa coisa de Don Quixote do que ele estar metido em política, aonde ele não cabe, aonde ele não foi eleito. Ele pode ser inteligente o quanto ele quiser ser. Ele não recebeu um voto, ele não tem que estar fazendo política para ninguém. Assim eu entendo. Pois Né? é. Então, e aí o outro que recebeu uma chance, que é o Invictus, nem isso faz direito. Porque o Invictus é uma grande bagunça. A gente já falou aqui, por exemplo, a Olimpíada, a Copa do Mundo, a gente sabe que é de 4 em 4 anos. Ah, então teve Olimpíada no ano tal, então é daqui a 4 anos. Vai ser aonde? Aí a gente joga no Google, vai ser em tal lugar. Por quê? Porque com muita antecedência eles fazem o sorteio para poder aquela cidade se preparar para receber aquele bando de gente, de atleta, de visitante, piriri. O Invictus é um negócio meio que feito nas coisas. Ah, tá, ó, 2027 lá em Birmingham. Zero preparativo. Porque também, né, Vânia, são 100 pessoas, 200 pessoas, então... Pois é, coisa que nem as famílias dos coisa vão, porque não recebem apoio. Os atletas não recebem apoio do governo. Não é uma coisa assim oficial que o governo de cada país se responsabiliza pela passagem, pela comida, pela hospedagem, pelo uniforme. Nada. É cada um por si, Deus por todos. E aí o bonito junto com a bonita, que fica lá desfilando de shortinho, as roupitas dela na frente dos oficiais, é que recebem todos os lauréus. E caga para os atletas. Então, nem isso ele soube fazer, cara. Eles não recebem apoio para ir e nem apoio lá, porque já teve gente que se machucou e se vira aí. Ficou Exatamente. na competição, E não tem nada de plano de saúde, nada que o governo paga. A família tem que ficar fazendo vaquinha na internet para pagar o tratamento de uma pessoa que já está debilitada, que às vezes já não tem uma perna, já não tem um braço. Pois é. Em prol daquele país, porque a pessoa foi para a guerra em nome daquele país. Ai, gente, não dá. Olha, então, assim, tem como levar esse homem a sério? Não. Não tem. E aí, por falar nisso,
nesse handicap, tem o caso do pai. O caso do pai é uma treta que persegue Meghan e ela até tentou, mas ela não consegue se livrar disso. A gente já falou que a gente não sabe o que ela pode fazer para se livrar disso. Porque eu acho que qualquer coisa que ela fizer, ela agora vai ser condenada, porque ela tá, né? Mas ela também capricha. Aí, Vânia, eu não sei aonde mora a verdade. Na verdade, com essa família, assim, eu não sei nem se existe verdade mais. Porque é Verdade. um pessoal Isso tão é verdade. estranho. Eu até falei pro meu marido, olha, eu vou te contar a história, porque você não está por dentro da treta, você vai dar uma opinião mais separada, né? E contei essa história do sujeito que tá doente, ligou primeiro para uma repórter do que para o filho que mora lá. Ele falou, ué, que história estranha é essa? É. Então, essa moça, tal de Caroline Graham, apesar de ter família, filho, marido, periquito, papagaio, ainda está nas Filipinas com o pai da outra. Uma matéria exclusiva de domingo, chore. É uma matéria para você chorar, querido leitor. Como eu, minhas lágrimas com o pai de Meghan, enquanto eu disse para ele: escolha sua filha. Ela é mais importante do que a nossa amizade. Os Sussex acusam essa pobre coitada dessa repórter que vive de dar furos de fofoca em jornal, de cruzar linhas da ética, por ser acompanhante do pai alheio no hospital. E agora ela conta sua história. Olha, isso aqui é um tipo de. é, Esse bilhete é verdade, sabe? É uma história tão absolutamente doida. É assim, é até complicado de contar. Olha, ela diz assim que ela estava lá na mesa de cabeceira do pai alheio, lá servindo, né, de acompanhante. Terceira idade, tem que ter acompanhante. Acompanhante é quem? Uma amiga e não ninguém da família, né? Até nessa parte eu vou falar, tudo bem. Eles moram num país estranho, só o filho e o pai. Eu acredito que tenha que fazer várias coisas durante o dia e vai deixar o pai sozinho. É melhor que tenha alguém lá, alguém que ele confia, tá? No caso, essa pessoa é uma amiga da família que por acaso escreve para um Do jornal e jornal. deu furo de reportagem sobre as fotos que ele estava fazendo com paparazzi se preparando para o casamento da filha, e por isso que a filha cortou ele. Isso é uma coincidência, tá? Mas enfim, ela estava lá no quarto do pai alheio, bate na porta, é a secretária do diretor do hospital. Olha, você vai receber uma visita muito importante. Posso deixar entrar? Uai, entra um oficial da embaixada americana, não é do consulado, é da embaixada americana. Senhor, vim conferir que o senhor realmente fez uma amputação. Aham. Está aqui um formulário de consentimento para o senhor assinar. Como assim? O senhor vai consentir que eu dê informações sobre o senhor. Para quem? Para quem o senhor autorizar, hein? Quem o senhor autoriza a que eu dê informações sobre a sua situação de saúde? Ah, eu só me lembro de Charlinho. Você gosta mais de batata frita ou de estudar? Eu gosto mais de batata frita e de estudar, né? Quem que você dá autorização? Eu dou autorização para Príncipe Harry,
para Meghan Markle, para meu filho que mora aqui nas Filipinas e para essa senhora que está aqui comigo. Para minha mãe, para meu pai e para você, né? É um Essa beijo. É um é beijo. Minha a mãe e meu pai para você. história insana. Não estou inventando. Isso está na reportagem. Aí, sim, senhor, assina aqui. Assinou. Aí, advogado, pode entrar. Entra na porta um advogado. Por não, eu sou advogado. Advogado, cadê a sua permissão? Está aqui a permissão. Outra, dizendo que o senhor está recebendo uma comunicação íntima e pessoal e sigilosa que está sendo entregue em mão. Essa aqui, essa carta. Tá, assinou. Agora eu vou gravar que eu estou lhe entregando essa carta com a sua permissão. Aí, menina, a repórter, que é uma pessoa tão boa, tão dedicada a esse amigo, ela cobre o toco de perna dele com um lençol para a sua privacidade. Você lembra as fotos que ela publicou? Thomas Markle. Eu não vou botar aqui não, tu procura aí na internet. Aí, menino, o tal advogado ligou o telefone, começou a gravar o homem na cama de hospital, recebendo a carta. A carta escrita por quem? Quem é que escreve carta e põe aqueles fiapo, né? Terminou tudo isso, foram embora. Aí ela diz na reportagem, eu olhei para a cara dele, ele olhou para minha cara. O que foi isso? Não entendi nada. Quem? Quem pode ter mandado a embaixada aqui para saber de mim? Chapolin Colorado. Você acha que foi o importante do príncipe Harry? Abriu a carta. A reportagem só fala isso, não fala nada que tem na carta. Meghan não se aguentou que a reportagem não falava nada da carta. O que ela fez? Uma fonte muito próxima a Meghan diz que ela escreveu uma carta onde ela explica, tintim por que eles nunca poderão fazer as pazes. Porque ele fala com a imprensa. Uma coisa que ela não faz. Olha só, Vânia. Nada É uma disso pessoa aconteceu. ética que não procura a imprensa para avisar nem quando vai ao banheiro. Não. Soltei um peido. Pronto, revista People diz que, olha, O peido dela é azul. é daquele que aparece na câmera de termosensível, né? Olha só. Nada disso aconteceu, tá? Tava falando com Vânia. Eu gosto muito de programa de true crime e eu sei que a polícia dos Estados Unidos tem um programa que chama Welfare Check. E ele vai na casa das pessoas, bate na porta, ver se a pessoa tá bem, porque às vezes a pessoa é um parente, um idoso que mora longe, não tá atendendo o telefone, aí a polícia, na sua ronda, você pode dar uma passadinha lá e tal. E aí a pessoa faz isso. Nos programas que eu assisto, sempre que a polícia chega, tá todo mundo destroçado. Ou a casa já pegou fogo, ou só tem um rastro de sangue. Mas enfim, eu sei que existe isso. A embaixada fazer isso, Vânia? A embaixada se prestar a botar um vice-carimbador para ir no hospital olhar o pai alheio. E a senhora liga pro teu pai, liga pro hospital. Acho muito estranho. Continuo achando muito estranho como essa carta cruzou oceanos e time zones, né? E chegou lá, latitudes, e chegou lá em pessoa. Ela escreveu a carta, escaneou, alguém imprimiu e foi.
não faz sentido. Ela entregou isso ao piloto do avião e o piloto do avião entregou ao advogado. Gente, que história é essa? Ela mandou um portador com a carta embaixo do braço. Olha só, ninguém está questionando isso. Assim, gente, essa história está muito esquisita. Isso, o pai não vazou. Ela tá louca com isso. Tanto que ela tá vazando. Não é? Bom, da Desde outra sábado. vez ela acusou ele de vazar, né? Então, creio eu que dessa vez ele não quer dar motivos a ela dela acusar de nada. Mas foi a mesma coisa. Ele, da vez do casamento, ele não vazou. Uns amigos dela falaram com a revista People. E aí, já que já tinha saído na People, aí ele liberou a carta. E agora tá fazendo a mesma coisa. Pois é. Mas uma ela já história. mandou avisar, não tem reconciliação. Pronto, acabou o papo, gente, acabou. Ela não quer falar com o pai. Pronto. Eva, nessa história ainda tem mais uns detalhes, tá? Nas pessoas autorizadas não tem Samantha. Eu achei estranho. Então, Ele só foi. Samantha já foi excluída, tá? Ela, quando a embaixada falou, senhora, telefona para o seu pai, ela não pode porque ela deletou o telefone do pai, Uhum. desde lá da época do casamento. E ela não sabe de cor, esqueceu. Então, ela não tem como falar com o pai. Só no tal e-mail que ele não checa mais. Ele já perdeu o contato. Olha, né? De novo, eu vou falar o que eu continuo achando. Se você quer vender gentileza, você não pode se comportar assim. Então ela tem que ligar para Netflix e falar, ó, tira meus programas do ar, que eu não vou abrir mão de falar com meu pai, que eu tenho horror a ele. Tô só esperando ele falecer para jogar todo tipo de acusação nos cornos dele. Não é só a gente que fala. A gente fala isso há muito tempo. E não é só a gente que fala, não. Tem um monte de gente fazendo essa previsão. Agora, se ela deixa essas coisas na internet e continua fazendo o programa daqueles produtos que ela vende, dizendo, ilumine seu Natal, perfume suas gentilezas, ela não pode continuar se comportando assim com o pai. E isso, de novo, é muito diferente de você fazer as pazes com alguém que te machucou. Independente se ela inventou a história lá do paparazzi também, tá? Mas todo mundo, qualquer um de nós, tem um tóxico na família que a gente corta. Corta porque não tem jeito. Né, se você dá uma chance, vem e te esfaqueia de novo. Então, corta. Para mim é como se fosse invisível. Não existe mais. Mas eu não estou aqui te vendendo gentileza, não é mesmo? Eu não estou aqui te falando perdoe todo mundo nesse Natal, não é? O negócio é esse. Gente. Foi o que eu falei, né? Ela criou uma situação para ela que, independente agora do que ela fizer, ela vai estar errada. Uhum. Ela já criou uma animosidade tão grande na torcida, entendeu? Que, ó, você está errada porque você vende gentileza, mas você não trata seu pai com gentileza. Digamos que ela não tivesse feito esses programas, mas continuasse nessa lida aí de tentar ser uma pessoa importante, uma VIP, entrar na política, isso e aquilo. O pai foi para o hospital, iam falar mal dela do mesmo jeito. Porque ela transpira esse tipo de reação das pessoas. Então, não tem jeito. Eu até acho que qualquer coisa que ela fale mal do pai depois que ele morrer, eu até acho que vai ser mentira.
Claro, posso botar minha mão no fogo? De jeito nenhum. Não vou dizer aqui que o senhor Markle é um santo só porque criou, pagou estudo, deu educação enquanto a mãe estava na cadeia e depois, assim que a mãe saiu da cadeia, ela virou as costas para o pai e não quis mais saber dele. Não estou dizendo que ele é santo. Mas essa situação toda dela, entendeu? Difícil, sabe, gente? Difícil, porque essa senhorinha, desde que ela entrou lá em 2017, naquele evento do Invictus, com aquela calça rasgada, eu falei, isso não vai dar certo. Isso Não não vai vai prestar. prestar. É. Não Olha, vai. de uma certa forma, é cansativo. Por quê? Até tem um negocinho aqui. Porque é o errado e o erro são premiados. O erro, o 171, a pilantragem, né, o negócio de enganar todo mundo, isso é sempre privilegiado e é aplaudido. Isso é que mata a gente. Porque não precisa, Vânia, editar, mas em lugar nenhum. É assim que a gente se sente, né? Que não precisa, mas já saiu em todas as revistas que ela faz bullying, que ela faz pilantragem, já saiu na People que ela paga, já saiu não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, né? Mas, no entanto, continua tudo a mesma coisa e continua fazendo a mesma pilantragem e continua, né, vendendo produto que ela não tem para entregar ou que já chega danificado e não tem troca. Falta o quê? Né? Falta o quê? E aí, eu acho que será o grande escândalo, serão essas Invisikids. Você que está aqui com a gente há algum tempo, sabe a minha posição. Na minha cabeça, eu não vejo explicação para tratar essas crianças dessa maneira, esconder essas crianças assim. Não consigo entender, não vejo lógica nisso. A única lógica que eu vejo é que essas crianças são contratadas. A Vânia acha que são barriga de aluguel. Como tem muita gente que acha. Tem muita gente que acha que elas existem, que é tudo normal, eu que sou maluca. É possível. Agora, Kinsey Schofield, que é uma comentarista, eu tô achando, estava conversando com a Vânia, de que ela entrou no Royal Rota, que ela foi adotada pelos Royals, foi notada pela equipe de marketing dos Royals, porque ela está indo a Londres toda hora. E eu acompanho ela há muito tempo. Ela nunca tinha ido. De repente, ela foi uma vez, eu acho que no jubileu, que ela foi com umas roupas espalhafatosas, parecendo assim, destaque de escola de samba. Depois disso, ela passou a ir direto, direto. De vez em quando ela tá lá. E aí teve um dia que ela estava fazendo um comentário num programa e falando de Harry e Meghan, que eles reclamavam de tudo, reclamavam inclusive da casa, que a casa que eles moravam era um lugar muito pequeno, só tinha 3 quartos, não sei o quê. E ela dizendo, puxa, eu estive lá, alguém que trabalhou no palácio me levou naquela área e eu vi, é um lugar tão lindo, é um parque maravilhoso. Se fosse comigo, eu nunca ia querer sair daquele lugar. Nem parece que você está no centro da cidade, assim, que maravilha, que não sei o quê. Aí eu pensei, ela fez amizade, né? Que levou ela para dentro da área privada de Windsor. E agora, semana passada, num programa do Kelly O'Sullivan, eles conversando, mimimi pra cá, mimimi pra lá, blá, 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 blá. Ela disse assim, Visibeth é a cara do Thomas Markle Sr. Então, Invisibeth é a cara do avô. Ela falou spitting image, que é escarrado e cuspido, né?
E depois a gente aprendeu que era esculpido em Carrara. E aí ficou escarrado e cuspido. Que Invisibete, não Invisiboy. Invisibete é escarrada e cuspida o senhor Marco. E aí o Kevin diz assim, mas você viu o rostinho? Eu vi o rostinho. Aí ela fez a mesma reação que a gente está fazendo. Ele fez. Quando ele ia falar onde? Não, vamos mudar de assunto, continuando o assunto, pititi, pititi, pititi. Na hora eu falei, opa, onde que você viu? Como você viu? Quem te mostrou? Porque no palácio, na Inglaterra, a gente sabe que Invisibete nunca foi, que tem aquela foto famosa, que depois o próprio Harry disse em juízo, num dos 1000 processos que ele tinha e tem, que Invisibete nunca foi. Então, essa foto que diziam que era no aniversário de 1 ano, durante o jubileu, nessa casa tão pequena, horrorosa, que eles eram obrigados a morar, isso então é uma mentira. Pelo menos não foi nesse lugar. Então, tinha essa foto de Invisiboy e tinha essa foto de Invisibete. Depois saiu, antes, né? Porque aqui a menina estava recém-nascida e tal coisa. Tinha essa foto que já era perfil. E depois apareceu essa foto aqui, que estava exatamente igual à foto do casamento na casa de Charles. Era um caça ao tesouro para a gente achar. Essa foto estava numa mesinha de porta-retratos na casa daquela Gloria Steinem, que é uma mulher que a Meghan puxa muito saco. E é uma mulher que a gente já falou aqui, que tem um histórico no movimento feminista, mas também tem um histórico com aqueles lugares lá dos Estados Unidos que tem sigla de 3 letras, e patatá, patatá. Então, a foto que saiu numa revista de arquitetura e decoração, acho que foi o Architectural Digest, saiu essa foto desse lugar super bem decorado. É um lugar que eu aposto que você está doido para copiar. Nessa foto tem essa foto dos Invisikids. Tá aqui. Opa, não estou te mostrando, né? Aí fica difícil. Então, essa é o lugar lindo que você está doido para copiar. E a foto está aqui, ó. Aqui. Embaixo do. Aqui, 2 macacos, um Que, na elefante. verdade, é uma foto de um cartão, né? Um cartão de fim Cartão de de ano que ela Natal. deu para os amigos íntimos. Exato, que é esse aqui. Então, o cartão estava aberto num lugar estratégico para ser fotografado. E essa foto, na época, foi absolutamente recortada e estudada no Twitter. Todo mundo achou esse braço estranho. Como é que esse menino tem esse braço? Que posição ele estava para estar com esse braço assim? E a dentição da menina, que é uma dentição completa para quem tinha 3 aninhos nessa época. Sei lá, 2, 3 anos, sei lá. Eu não tenho muita noção da idade dessas crianças, não. E aí, de qualquer forma, não foi nessa imagem. Foi a última imagem que a gente teve, assim, dessas crianças. Fora isso, é só a imagem das costas, do cabelo despenteado, das coisas. E essa mulher, Kinsey Schofield, está falando que viu. Aí, Vânia, a discussão no Twitter é, pera, como que essa menina é a cara do avô e não puxou nada da avó? Que a avó é negra, não puxou nada, nada. Nem nariz, nem a raiz do cabelo, nem o pedaço da unha, nada. Como assim?
E aquele negócio que a gente fala, são 2 bebês brancos, de supostamente de feições puxadas ao lado do pai. A mãe não compartilhou nada de DNA nisso. Nada, absolutamente nada. Tudo é o DNA do pai. E do pai das crianças e do pai dela, da mãe. Qual é a conclusão do Twitter? Que o material genético é da filha de Samantha. Aquela que não foi convidada para o casamento. Por causa da mãe. A culpa da mãe. A mãe que era encrenqueira. Então, para a Mega não se indispor com a meia-irmã, preferiu também não convidar a sobrinha que ela ama de paixão. Que elas sempre se deram super bem. Uhum. E aí, então, foi por isso. E aí, a conclusão é essa, que então é material genético, não só a barriga de aluguel, mas material genético dessa sobrinha. Bom, Agora, né? que não tem material genético de Mega, a gente sabe que não tem. Agora, que o óvulo veio da sobrinha, ou que veio de uma mulher desconhecida, de um olhinho puxado, para poder as crianças também terem um olhinho puxado, aí a gente não sabe de onde é que veio. Se estão dizendo, como a 15 está falando, que a menina é muito parecida com o avô materno, então a probabilidade do material ter vindo de alguém branco da família é bem grande. Agora, aonde que a 15 viu isso? E isso também está virando outro dilema, porque na internet tudo vira dilema, né? E a gente não pode esquecer que foi o quê? Foi esse ano mesmo, mas acho que mais para o início do ano, que aquela Britney quase virou a casaca quando começou a elogiar os produtos de Meghan. Royal News, Diz ela que conseguiu comprar tudo na primeira leva, sim, porque ela teve um insight, acordou e viu o fuso horário e não sei o quê, e acabou conseguindo comprar aqueles produtos que esgotaram em 20 minutos, né? Da primeira leva. Uhum. Ela foi a única que tem um canal com muitos seguidores que conseguiu comprar. Ninguém mais conseguiu, porque todo mundo que tentou já dava tudo esgotado. E aí ela veio, no início, ela tentou se justificar. Ela foi tão atacada que ela voltou a falar o que ela falava antes. Aí ela encontrou até um umbigo no pote de geleia para falar mal. Foi. Né? Então eu acho o seguinte, a 15, por alguma razão, resolveu aliviar as coisas que está falando. Se não falar bem de Mega, mas resolveu dar uma aliviada. A gente aqui no canal, a gente não fala das crianças, a gente menciona quando elas aparecem de costa, de pijama, descalça, cabelo desgrenhado, enquanto a mãe está na produção de roupas de maison e o pai está usando sapato com o coisa furada embaixo, a sola furada, e os filhos estão todos desgrenhados. Então, assim, a gente faz esse comparativo. Mas se a gente vai falar, como alguns dizem, que as crianças têm problema, que as crianças têm atraso, a gente não fala, porque as crianças são os menos culpados dessa situação toda. Independente se é barriga de aluguel, se é adoção, se é filho mesmo. Que ela esconde as crianças porque ela não gosta da aparência das crianças. Pois é, então assim, isso a gente não fala das crianças, a gente fala dos pais doidos que tratam essas crianças como bonecos, né, marionetes, uma hora aparece, outra hora some. Ó, vamos tirar foto, mas fica assim, tá, para poder só tirar sua cabeça, só tirar suas costas, não vira não. Então assim,
é uma coisa meio doida para uma criança. A criança não pode ser natural, não pode brincar como toda criança brinca, porque ela tem que estar sempre se policiando de estar de costa para alguém que está com uma câmera filmando. A possibilidade de ser filho material da sobrinha é bem grande, porque um narcisista, ele sabe manipular as pessoas. E quanto mais contato pessoal ele tem, mais fácil fica para manipular. A gente está muito longe, a gente não conhece essa mulher pessoalmente, a gente nunca encontrou com ela. A gente acha que ela é péssima atriz, baseado nos filmes dela. Mas pessoalmente, com aquele choro de crocodilo, entendeu? Com aquela coisa de, ai, eu queria tanto dar um filho para o meu marido, mas assim, se acontecer da criança nascer morena, vai ser tão estilizada pela família. Me ajuda, pelo amor de Deus, que custa? Você sabe que eu não posso engravidar. É só um óvulo que você vai desperdiçar menstruando de qualquer jeito. E aí, a pessoa lembra daquela frase que muitas pessoas usam: é família. Para a família, a gente não nega nada. E aí, tá. Claro que depois disso a garota assinou 1 milhão de documentos, que se ela por acaso resolver abrir a boca, eles vão tirar até o último fio de cabelo dela na justiça. Então, ela jamais vai poder vir a público contar nada, tá? E enquanto isso, o mundo está sendo enganado. Porque assim, gente, olha só, os 2 filhos nascerem brancos, de cabelo vermelho, com olho azul, desculpa. Eu sei que genética é uma loteria, é uma coisa maravilhosa, assim, de surpresa, é uma caixinha de surpresa. Mas a probabilidade dos 2 nascerem do jeito que nasceram, desculpa, não. Muito difícil. É Não. muito difícil. Assim, é uma fofoca braba, é totalmente especulação, tá? Totalmente a gente dando opinião a papo do Twitter. Você pode dar sua opinião aqui. Mas você vê que são tretas que não abandonam ela. Ela não consegue se ver livre. E ela não processa ninguém. Não é interessante isso? Não processa. Ela não processa. E ela nunca veio a público para dizer, ai, que palhaçada, falando dos meus filhos. A única coisa que ela fez foi no documentário com Hanso Meghan, no episódio da Chrissy Teigen, ela soltou uma piadinha. Ah, mas se eu tivesse uma filha secreta, você acha que eu ia me esquecer? E a pateta da Chrissy Teigen fica, o quê? O que você está falando? Não entendi. Mas, veja bem, ela não está se referindo aos Invisikids, ela está se referindo àquele boato do primeiro casamento, na época da escola, antes da faculdade, que a família do cara cortou tudo. Exatamente. Então, essa boataria com esses Invisikids que eles escondem, nenhum dos 2 nunca comentou nada. Não comenta e não... Gente, se você olhar torto para a cara deles, eles processam. Não é interessante que eles estão casados há 6 anos, 7 anos, sei lá, e eles nunca processaram ninguém com relação a essas crianças? O pessoal já falou cobras e lagartos e eles não processam? Não é estranho isso, gente? Muito estranho, muito estranho. É muito estranho aquele aviso de nascimento na porta do Palácio de Buckingham, que não tem assinatura de ninguém. É muito estranho o nascimento de Invisibeth, que ninguém comentou publicamente. Gente, olha, eu quero estar errada? Eu quero estar errada. Mas eu acho que eu estou errada? Não. Não acho, né? Pois é. Eu sei, você pode vir aqui dar sua opinião. Se você quiser atacar a gente, isso não interessa para ninguém, tá? Você nem perde seu tempo.
Mas se você tem uma opinião que consiga explicar logicamente o que é essa situação, explica aqui, por favor. Porque, no fundo, a gente só quer entender, né? Que é isso? Que maluquice é essa? É verdade. Parou? Pois é. Põe aqui embaixo, vamos conversar. Parou? Amanhã de data especial, hein? Amanhã é aniversário da nossa diva, não esqueçam. Videozinho Aniversário de Oscar. especial em homenagem a ela, em homenagem ao nosso projeto, que está quase chegando da gráfica, tá? Já temos Só que aí data. Natal, Ano Novo, vai dar uma atropelada, porque, né, todo mundo é filho de Deus e para comemorar, para descansar, mas a gente está de olho, tá? Assim, como a Moira já falou, boa parte do que vai na caixa já está embrulhado, já está preparado, chegaram os cards, coisa mais lindas que vão junto com o livro. Então, a Zero gente está segredo, aqui na ela já está expectativa. comprando. Ah, já estou contando, mas assim, expectativa, tá? Amanhã, então, vídeo especial para a titia Jane Austen, tá bom? Contamos com a sua presença. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.